A eterna desconfiança, a eterna descrença desses pessimistas numa cura moral definitiva minam as forças da gente e quebra a coragem. A gente se vê abandonado pelos outros e acaba abandonando-se a si mesmo. Procura-se então uma espécie de um anestésico para os tormentos da alma. E a gente se agarra a qualquer meio que anestesie, mesmo que se chame álcool. Este foi um relato de uma paciente diagnosticada inicialmente como uma alcoólatra com deficiência moral que apresentava traços de histeria com fuga de ideias, impulsividade e depressão. Quando criança, era ativa e muito habilidosa na escola. Tinha boas notas em comportamento. No entanto, apresentava quadros de mudança de humor. Na fase adulta, conseguiu um emprego onde aprendeu rapidamente as tarefas. No entanto, produzia pouco, sendo assim demitida quase que imediatamente. Em seu relacionamento instável com cenas de violência, causou-se a sua separação, mas logo em seguida retornava ao antigo companheiro. Internada, foi diagnosticada com uma leve excitação maníaca. Apesar de aparentar boa aparência, foi diagnosticada com distimia maníaca. A distimia é uma forma mais crônica de depressão. A distimia pode ser diagnosticada quando a perturbação do humor continua por pelo menos 2 anos em adultos e 1 ano em crianças. Você pode, nesse momento, se perguntar, e até perguntar para mim: Paulo, você vai dar aula de psicologia agora? Não, eu não sou psicólogo. Mas a nossa meditação de hoje tratará dos passos que levam a pessoa à depressão e ao suicídio. O mundo segue um fluxo altamente veloz, ao ponto de que nós, como meros mortais, quase não conseguimos acompanhar. O ritmo das polis, ela é violenta e afeta diretamente o estado de equilíbrio psíquico de cada indivíduo. A necessidade de se sobreviver tornou-se um padrão para a classe média que muitas das vezes é sufocada por 2 polos. Um é o que almeja alcançar e o outro é o que ela luta para não estar. Um aponta para o conforto e para o sucesso, enquanto o outro para a miséria e o fracasso. Dentro dessa caixa perturbadora, estamos todos nós. Recebemos, de certa forma, em graus elevados ou menores, a pressão existencial que nos estimulam a avançar a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a completa destruição do meu próprio bem-estar. Nossa meditação começa com o relato de uma mulher que aparentemente poderia, como muitos falam, ter dado certo, mas algo em sua vida lhe causou um dano e, por causa dessa fissura em sua personalidade, toda a sua vida descarrilhou dos trilhos da existencialidade. E o fator que mais chama a atenção está impressa justamente em sua carta ao seu psicólogo, onde ela expressa o sentimento que tinha enquanto estava em tratamento. E aqui eu quero pontuar, algumas
algumas coisas para entendermos um pouco a evolução do estado depressivo. O primeiro ponto é que a eterna desconfiança e a eterna descrença dessa espécie mista minam as forças da gente e quebram a coragem. Esse começo da carta descreve, ao meu entender, um sentimento de negação do problema, atribuindo, de certa forma, a terceiros o motivo de sua desistência, quando por várias vezes fora internada. A ideia de que a desconfiança dos outros e a descrença dos outros é a razão de desistirmos. E essa razão nos torna derrotados antes mesmo de começarmos a lutar pela nossa cura. A necessidade de transferência de culpa é, em tese, a constatação da fuga de uma realidade que machucava bastante ela. A palavra-chave aqui, nesse início, não é a desconfiança e tão pouco a descrença. A palavra-chave é eterna. Essa palavra, ela carrega um tom de dramaticidade que tenta anular toda e qualquer tentativa de enquadramento da paciente com a sua própria realidade. A visão dos outros torna acusativa demais e inquisitora demais, ao ponto de resultar na aniquilação das forças e a aceitação do estado de impotência por parte da paciência. O que leva ao segundo ponto da carta, quando ela diz: a gente se ver abandonada pelos outros e acaba abandonando-se a si mesma. Uma vez sentindo-se impotente, ela sente-se também menos atraente. E convencendo-se de que não apresenta nada do que as pessoas possam se deleitar, no sentido de desejarem a sua presença como um evento importante às suas vidas, pois o estado dela, a situação dela denota a necessidade de reconhecimento, de autoafirmação por parte dos outros e de autopercepção como sendo um ente de valor. Ela se vê abandonada pelos outros, o que resulta no aumento da intensidade do seu estado depressivo, ao ponto dela mesma se convencer de que ela de fato foi abandonada, e sendo abandonada, ela acaba se convencendo de que ela precisa também abandonar a si mesma, mergulhando de vez nas águas profundas da depressão. Sua reação será negativa. E é justamente quando se inicia o terceiro e último estágio, que é justamente quando ela expressa seu sentimento dizendo que procura-se então um anestésico para os tormentos da alma. E a gente se agarra a qualquer meio que anestesie, mesmo que se chame álcool. Dada as devidas proporções, pode ser considerado este pensamento como sendo o começo do fim, uma vez que tudo desencadeou a partir da ideia da desconfiança, da descrença, resultando na ideia de abandono coletivo e de abandono pessoal. Aqui ela busca uma saída, aqui ela busca desesperadamente algo que alivie a sua dor, que ela mesmo a define como sendo tormentos da alma. É nessa busca desesperadora que percebemos a gravidade do caso, ao afirmar que se agarraria a qualquer meio que anestesiasse essa dor
insuportável, mesmo que se chamasse álcool, ela demonstra o desespero existencial. E é nesse momento em que a pessoa mergulha no alcoolismo, mergulha da prostituição, mergulha na criminalidade, até mesmo no suicídio, que ela tenta encontrar a saída. A busca deste anestésico é como se fosse o gatilho que dispara a vontade extrema, a potencialização dos sentimentos que, diante da confusão mental, extrapolam, tornando-se anormalidades, causando danos seríssimos à consciência. O indivíduo se torna um caminhão desgovernado em uma ladeira, onde o motorista passou a ser um mero espectador, sentado, sem poder fazer nada, à espera de um único fim, a morte. Esses 3 pontos podem nos dar um quadro alternativo das condições que levam milhares de pessoas ao suicídio, acreditando que ele seja a anestesia que elimina a dor da depressão, que elimina a sensação de abandono misturada com a ideia de que todos e até ela mesma o abandonou. O fluxo existencial que carrega a polis, as cidades, nos dias de hoje, tem exercido uma influência devastadora sobre o indivíduo. A necessidade de consumo, de ter status, de ter poder, tem levado milhares de pessoas a se preocuparem mais com a aquisição de tais coisas do que experimentar ou ter a expectativa do deleite da vida. Na contramão das expectativas humanas nesses séculos, pautada no consumo e na realização pessoal, Cristo dá uma resposta que é fundamental para todos, lá em Lucas capítulo 12, versículo 22, 28, quando ele fala da preocupação exacerbada dos cuidados da vida, onde ele diz: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida. Ela é mais valiosa do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensas em celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que estas aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste as ervas, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Observe que o que Cristo está dizendo é que o nosso foco tem que ser a vida e não as coisas que nos cercam, as pessoas, o que elas pensam de nós, ou o que venhamos a possuir, ou aquilo que temos expectativa de possuir. A vida tem que ter a primazia em mim, porque sem ela as outras coisas não existiriam. Se vivo bem, se aproveito a vida bem, se eu extraio o que há de melhor na vida, eu não terei tempo para as trivialidades que mais me distraem do que agregam. Assim eu posso chegar a uma conclusão, a de que tanto a vida quanto o reino de Deus, descrito por Cristo como algo a ser buscado, são as mesmas coisas.
por isso, a resposta para o início da cura da depressão é a conscientização de que vivemos. E se vivemos, devemos viver uma vida conformada, mas não acomodada. E a cada experimento, sejam eles bons ou maus, que tenhamos, possamos ter o equilíbrio necessário que somente uma vida que se conforma com o estado momentâneo em que se encontra, crendo que nem sempre sua vida será assim, e assim sendo, segue o fluxo existencial, vivendo sem assombros, sem pavores e sem culpa, ele consegue extrair o melhor de si, dos outros e do mundo. Que possamos ter essa conformidade que Cristo nos ensina, que ensina aos discípulos. Que possamos saber como viver bem, que possamos saber como experimentar a vida e o que há de melhor em nós e o que há de melhor neste mundo. Fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se assim Deus nos permitir, e que possamos viver a vida intensamente, felizes, em comunhão, em unidade uns com os outros, sabendo que em Cristo temos a tranquilidade e a paz que precisamos. Fique com Deus. Como eu disse, até a próxima meditação diária. Até a próxima.